Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, ontem eu trouxe a informação de que o Vasco entrou em contato com o Porto, né? Para ter o atacante Gabriel Veron. Gabriel Veron pertence ao Porto e estava no Cruzeiro na última temporada, né? Cara, são altos valores. Eu trouxe aqui agora a informação de quanto o clube português pediu: 10 milhões de euros, cara. Fixou o valor em 10 milhões de euros. Então, meu amigo, ó, esquece, porque não é nem lá essas coisas, né? O atacante Gabriel Veron, falei para vocês ontem também, não é o jogador que, se o Vasco contrata, enche meus olhos, não, cara, de que vai resolver a nossa vida. Outro jogador que o Vasco está de olho e continua negociando, esse já é negociação, tá? Não é questão de sondagem, nada disso. Não foi oferecido, o Vasco foi atrás do jogador. É o atacante Wanderson, do Internacional, tá? O Vasco ele tá naquele negócio, né? Vai daqui, conversa de lá, aquela negociação. O jogador ganha hoje 800 mil reais no Internacional, o Vasco tentando um empréstimo, ver se o Inter paga uma parte desse valor do salário. O Inter não está querendo emprestar, está querendo 3 milhões de dólares no jogador. E aí o Vasco tenta puxar um pouquinho daqui, tenta puxar de lá. O Vasco já ofereceu para o Internacional de quitar a dívida que o Internacional tem com o Krasnodar da Rússia, tá? Vamos ver se o Vasco consegue trazer o atacante Wanderson, lembrando que continua negociando para acertar com o Vasco. Ó, outra conversa que o Vasco voltou a fazer, o Vasco já tinha feito essa conversa lá na janela de julho, tá? Tentou contratar o Brian Rodrigues, o atacante uruguaio, que está no América do México. Tá? O Vasco tentou contratar, o América do México não abriu mão do jogador. Agora o Vasco voltou a procurar o jogador. Vamos ver se tem negócio, mas eu já vi também que o Corinthians que é o jogador, e o jogador tem contrato com a América do México até junho do ano que vem. Muito difícil a contratação. Parceiro, Coelho voltou também, né, ao noticiário do Vasco, porque o Vasco não desistiu do jogador. Tá? O Vasco tinha feito algumas propostas para o Atlético Paranaense e o clube paranaense tinha recusado. Tá? Agora o Atlético Paranaense deu uma diminuída. O Atlético Paranaense queria 6 milhões de dólares, agora está pedindo 5 milhões de dólares, 1 milhão de dólar a menos. Vamos ver se dá certo aí essa outra negociação do atacante Coelho chegar no Vasco para a temporada 2025. Outro jogador que o Vasco fez uma consulta é o Vitor Sá, ex-Botafogo, tá? Jogador que pertence ao Krasnodar da Rússia. Só que é o seguinte, irmão, o Krasnodar da Rússia hoje é líder do campeonato russo, tá? E o Vitor Sá é um jogador importante, tá? Outra negociação difícil. Tá vendo que o Vasco tá tentando, né, cara? O Vasco tá com pouca grana, mas o Vasco tá indo. Brian Rodrigues, como é que é, como é que não é? Vitor Sá, como é que não é? É difícil você ir ao mercado com pouca grana, né, cara? Com pouca grana. Você vê outros clubes como, por exemplo, Palmeiras, Flamengo. Quando o Palmeiras e Flamengo quer, o Palmeiras e Flamengo vai de mala, irmão. O dirigente vai de mala na mão. Quero contratar, abre a mala, cheia de dólar. O Vasco está com pouco dinheiro, aí o Vasco vai tentando aqui, Wanderson, eu quero o Wanderson do Internacional, empresta, não dá para pagar não, eu quero o Vitor Sá. É difícil, né, cara? É difícil pra caramba, mas o Vasco segue no mercado. Hoje o Vasco anunciou de forma oficial mais uma contratação, que é do zagueiro Lucas Oliveira, tá? Já tinha anunciado o Tietê, já tinha anunciado o Lucas Freitas, já tinha anunciado também o Daniel Fusato, goleiro, quase que eu esqueci do goleiro, Daniel Fusato, goleiro, e agora anunciou o zagueiro que vem do Cruzeiro, o Lucas Oliveira. Outro zagueiro que o Vasco acertou é o Maurício Lemos, uruguaio, tá? A gente falava, não sei, não, e tal.
Ele estava negociando com o Peñarol e o Peñarol desistiu. E aí, meu amigo, ele está lá na reserva do Atlético Mineiro. Dessa vez, ele quis vir para o Vasco. O jogador recebia no Galo R$ 400 mil por mês. O Vasco topou pagar esse salário, tá? Então, Maurício Lemos é o novo zagueiro do Vasco, é a nova contratação do Vasco aí para a temporada 2025. Tô de olho nele, meu amigo. Veio, vou torcer para fazer uma boa temporada. Mas, pô, cara, ano passado não quis vir, preferiu reserva do Galo. Agora só tá vindo porque o Peñarol desistiu. Tô de olho, Maurício Lemos, tô de olho. Mas eu espero aí que o Maurício Lemos faça uma boa temporada com a camisa do Vasco. Meu amigo, é muita informação, tô na colinha aqui, o bigode tá olhando, tô na cola aqui. Vasco hoje, falar um pouquinho do elenco do Vasco, né, cara? O Vasco tá com muito volante nesse elenco, tá? Olha só, Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Sforza, Souza, Zé Gabriel, De Luca, JP, meu amigo, 8. Fora Paulinho e Tietê, que podem jogar de volante e podem jogar de meia, tá? Mas eu não colocaria como volante. Agora, desses 8 aí, meu amigo, ó, eu deixaria no elenco Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza, tá? Souza mando embora. Zé Gabriel tá fora dos planos, tá? O Vasco mesmo fala que tá fora dos planos. De Luca, o Vasco inclusive já tá negociando o jogador, tá? O De Luca deve ir para o CRB ou Chapecoense. Os dois times têm interesse no jogador. Ó, o atacante Serginho não foi para a segunda divisão do futebol turco porque os caras queriam o seguinte, irmão. Ele ganha hoje R$ 400 mil no Vasco. Salário alto, né? E aí os caras queriam que o Vasco pagasse 200 mil, pagasse metade do salário. Pô, irmão, não dá não, maluco. Dá não, irmão, dá não. Tá? Quer levar o Serginho? Leva e paga todo o salário. Não dá pro Vasco ficar pagando metade do salário, não. Tá doido, irmão. Ó, Vasco acertou com mais um zagueiro, que é o Maurício Lemos, mas o Vasco continua no mercado procurando mais um zagueiro, tá? Procurando um ponta esquerda, tá? Procurando um ponta direita e procurando um centroavante reserva pro Verratti. O Vasco ainda tá no mercado, tá, galera? Com relação ao magnata grego, ao Marinax, a imprensa dizendo, e dessa vez foi o Lucas Pedrosa, do SBT, tá? Disse que é o seguinte, cara, o Vasco tá aguardando uma proposta dele agora em janeiro, no fim de janeiro, tá? Os intermediários falaram que vão fazer uma proposta agora no fim de janeiro, tá? E só que é o seguinte, o Marinax, ele tá com receio de comprar o Vasco por causa da briga do Vasco com essa ECAP, que hoje é dona dos ativos da 777. Esse é o problema, cara. Esse é o problema, tá? Até hoje a 777 gerando problema pro Vasco. Irmão, a Globo vai transmitir os jogos do Vasco como mandante no Carioca, porque o Pedrinho fez uma boa negociação, tá? O Vasco ia ganhar 5 milhões, Pedrinho conseguiu subir para 11, então a Globo vai transmitir aí todos os jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Irmão, deixar a opinião aqui primeiro. Gostou da contratação do Maurício Lemos, novo zagueiro do Vasco? E concorda com o Bigode? Manda embora o volante Souza, De Luca e Zé Gabriel? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!